Atos capítulo 9, vamos ler um pouquinho sobre a conversão, a conversão do apóstolo Paulo. Atos capítulo 9, os irmãos conhecem muito bem esse texto. Vamos ler a partir do verso 1. Na verdade, Paulo, antes da sua conversão, ele era conhecido como Saulo de Tarso. Na verdade, o nome dele é Saulo. Saulo é o nome hebraico, que vem de Saul. E a partir do momento que Paulo ele começa a pregar para os gentios, então ele começa a usar o nome dele como os romanos o chamavam. Então Saulo em romano é Paulo. E ele era muito conhecido como Tarso, O sobrenome dele era Tarso por causa da cidade onde ele tinha nascido, embora fosse criado em Jerusalém. Diz o texto aqui no verso 1, capítulo 9, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, ou seja, alguns que eram crentes, assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, em algumas versões vai ter, duro é recalcitrar contra os aguilhões, mas na atualizada não tem. Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias? Ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem, ou seja, Paulo, quando estava orando, viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista, olha que interessante, e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém? Então, nós temos aqui, no versículo 20, já vai dizer que Paulo começa o trabalho, o ministério dele. E logo pregava nas sinagogas de Jesus, a Jesus afirmando que este é o Filho de Deus. Eu queria agora que vocês dessem um pulinho agora em Gálatas, só para a gente ver o que aconteceu depois da conversão de Paulo, porque Atos resume e não fala muito de alguns detalhes que a gente precisa para entender o que sucedeu logo após a sua conversão.
Gálatas capítulo 1. Nós vamos estudar hoje, dar continuidade ao quarto ponto do calvinismo, que é a graça irresistível. Ou seja, Deus nos escolheu incondicionalmente. Nós éramos como homens totalmente depravados pelo pecado, esse é o primeiro ponto. Mas Deus, antes da criação, no seu plano, no seu decreto eterno, nos escolheu, e para nos escolher e nos dar vida e punir o pecado em nós, um inocente precisaria morrer em nosso lugar. E esse inocente é o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, nosso Salvador. E agora, depois da obra de Cristo, o Espírito Santo aplica essa obra ao nosso coração. É isso que nós chamamos de graça irresistível ou chamado eficaz. O Espírito Santo, através da pregação da palavra, ele vai agora nos chamar para essa, e vai nos dar essa nova natureza que nos faz andar conforme a vontade de Deus. E esse chamado é chamado de chamado eficaz ou de graça irresistível, porque por mais que a gente lute contra o chamado de Deus ao nosso coração, chegará o momento certo determinado por Ele que esse chamado vai se tornar totalmente ou esmagadoramente vencedor em nós, e nós vamos ser dele. Então veja, Gálatas capítulo 1, veja, é como se estivesse continuando a história de Paulo, da sua conversão, o seu trabalho depois da conversão. Desculpa, eu estou rouco, acho que eu peguei essa virose que eu quase que não me levanto da cama hoje, estava todo quebrado, parecia que eu tinha levado uma surra ontem, né? Fui dormir bem, mas me acordei todo, e tem uma virose aí que está lá em casa, duas adoeceram, né? As duas filhas, e eu espero que não tenha pegado, mas a gente não controla isso. Mas vamos lá, observe versículo 10 de Gálatas 1. Paulo está usando o exemplo da vida dele como a obra é feita pelo Espírito. Nós somos salvos pela fé e não pelas obras da lei. Ele diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então ele está falando da sua conversão. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou, olha que coisa interessante, ele está falando aqui já da eleição, né? Da eleição incondicional, porque Paulo não merecia ser salvo, muito pelo contrário, né? Ele merecia ser condenado, ele foi um perseguidor da igreja. Aí ele diz: quanto, porém, verso 15, ao que me separou antes de eu nascer. Aí vem um chamado, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias e não vi outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Então, meus irmãos, especificamente, observem que Paulo, quando fala da sua conversão, no versículo 15 e no versículo 16, ele aponta para a questão do seu chamado, do chamado eficaz, da graça de Deus irresistível que o alcançou. No versículo 15 ele diz: quanto, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Gálatas capítulo 1, verso 15. Quanto, porém, ao que me separou antes de eu nascer,
e me chamou pela sua graça. Aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, e sem detença não consultei carne e sangue, mas subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Tem alguém aqui sem a lição? Tem, é a mesma de domingo, tá? Tá tirando cópia, irmã? Tá. Então, quem não veio domingo passado, né? Ficou sem a gente. Então, quem está chegando hoje, o que é que nós estamos estudando? Só para que vocês possam se inteirar. Nós estamos estudando sobre as doutrinas da graça, ou a doutrina da salvação, de modo resumido, em 5 pontos básicos. Tá? As doutrinas da graça, nós estamos nos referindo especificamente aos 5 pontos do calvinismo, que é uma resposta aos 5 pontos do arminianismo, que surgiu lá no século 17 na Holanda. Então, nesses pontos, nós estamos estudando a realidade do homem e como se dá a sua salvação. Então, primeiro, o homem está totalmente depravado no seu pecado. A Bíblia diz que nós estávamos o quê? Mortos em nossos delitos e pecados. Então, o homem por si só, morto em seus delitos e pecados, ele não pode de maneira nenhuma se salvar, alcançar a salvação por si mesmo. A salvação não depende dele. A salvação precisa vir do alto, aquilo que Cristo, ele disse a Nicodemos: Nicodemos, o que importa é que você possa nascer de novo, ou nascer do alto. Nascer do alto quer dizer através de uma obra do próprio Espírito de Deus. Como ele mesmo diz, é preciso o quê? Se não nasceres da água e do Espírito, nascer da água e do Espírito, eu expliquei a vocês, água e Espírito é uma coisa só. A água é um símbolo do próprio Espírito, o Espírito é a realidade. É o Espírito quem produz essa nova vida em nós. É o Espírito quem gera essa nova vida em nós. Então, sem essa nova vida, o homem continua morto nos seus delitos e pecados. Então, o primeiro ponto dos 5 pontos do calvinismo é a total depravação do homem. O segundo é a eleição incondicional. Ou seja, Jesus, ou o próprio Deus, nos escolheu antes mesmo. O que é que acontece? A nossa salvação depende exclusivamente de Deus. Vamos ler aqui a introdução, aí eu volto para o que eu estava falando. Veja só, hoje nós vamos estudar sobre a graça irresistível. As doutrinas da graça, elas são resumidas em 5 pontos, tá? A total depravação, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Há uma lógica nisso. Os teólogos, quando eles se debruçaram na doutrina da salvação, eles entenderam que uma coisa depende da outra. Por exemplo, o homem foi criado santo, justo, perfeito, mas ele caiu, ele pecou. E o pecado não só alcançou a sua mente, mas alcançou todo o seu ser, alcançou o seu coração, alcançou seus sentimentos, suas palavras, seus pensamentos, suas ações. Não há nada que nós façamos em que possamos separar, isso aqui eu não peco nessa área. Por exemplo, você não pode dizer, eu não peco em palavras, mas peco em pensamento. Você não pode dizer, eu não peco em pensamento, mas peco em palavras. Eu não peco em ações, mas peco em palavras. Não, o homem, ele está totalmente corrompido pelo pecado e ele peca em todas as áreas. Quando nós pensamos, nós pecamos em pensamentos. Quando nós sentimos, nós pecamos em sentimentos, em desejos, em motivações, nós pecamos em palavras. Inclusive é difícil controlar a língua. Tiago vai falar sobre isso. É uma das áreas mais difíceis de nós controlarmos, é a nossa língua. Tiago vai se deter um capítulo todo falando sobre o mal que a língua traz. Pecamos em tudo, somos totalmente mortos em delitos e em pecados. Paulo diz isso em Efésios capítulo 2. Ok. Como é que nós podemos ser salvos? Podemos ser salvos pela lei? Podemos ser salvos pela lei? Poderíamos, se fôssemos obedientes à lei, em todos os seus aspectos. Se nós cumpríssemos a lei, Jesus Cristo não precisaria ter vindo morrer por nós. O problema é que nós somos incapazes de obedecer à lei. Falhamos numa pequena coisa, já somos culpados e o salário do pecado é a morte, estamos debaixo de condenação. Como não conseguimos cumprir a lei e não temos condições de salvar a nós mesmos, nós precisamos de quem?
de um Salvador. Não há possibilidade nenhuma de salvação em nós. Não há nenhuma capacidade de mudança própria ou de que você mesmo mude seu coração. E aí precisamos de um Salvador, que é Jesus Cristo. E aí a Bíblia vai mostrar que antes de Deus criar todas as coisas, Ele permitiu o pecado e Ele escolheu aqueles que Ele queria salvar. É o que nós chamamos de doutrina da predestinação. E a quem Ele escolheu salvar, Ele precisa punir o pecado dessas pessoas, porque Ele não pode salvá-las simplesmente por querer salvá-las. Se essas pessoas são pecadoras, precisam pagar pelos seus pecados. E a única maneira justa de salvar essas pessoas e punir o pecado delas é fazendo isso na pessoa do substituto. Sim, como é que Deus escolhe essas pessoas, pastor? Escolhe por saber o que elas vão fazer de bem ou de mal no futuro? Não, porque nenhuma merece. Se nenhuma merece a salvação de Deus, como é que Deus vai ver ou enxergar alguma coisa nelas que possa levar a Deus antecipadamente ou antes de qualquer coisa a escolhê-las? Nós estudamos aqui Romanos 9 e vimos que a palavra de Deus diz, se referindo a Esaú e a Jacó, que antes deles nascerem ou terem feito o quê? O bem ou o mal, o Senhor já decidiu amar Jacó e preterir ou rejeitar quem? Esaú. Estão lembrados, né? Isso é a eleição incondicional. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 1. Nos elegeu nele, antes, nele quem? Em Cristo, antes da fundação do mundo. E nós não tínhamos feito nada ainda. É apenas uma escolha divina. E essa escolha divina vai fazer o quê? Com que o seu próprio Filho assuma o nosso lugar, morra pelos nossos pecados, morra pelas suas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O que é isso? Expiação. A expiação pelos seus. A expiação que inclui apenas os seus, apenas as suas ovelhas. E aí aqueles por quem ele morre, aqueles por quem Cristo morre, vão ouvir o seu chamado um dia na sua vida. É o quarto ponto que nós vamos estudar. Veja que há uma sequência que flui, que é lógica. Mas não é porque é uma sequência lógica que é verdadeiro. É verdadeiro e por isso traz essa sequência ordenada da salvação. Há uma ordem na salvação. Deus escolhe dentre aqueles todos que não merecem a salvação, muitos, e esses muitos que Ele escolhe, Ele entrega o seu Filho para derramar o seu sangue por eles. E esses por quem o seu Filho derrama o sangue por eles, um dia na sua vida, na sua história, receberão o chamado do Espírito Santo através da pregação da palavra. E é sobre isso que nós estamos estudando aqui. Dei o exemplo da vida de quem? De Paulo. Quem foi Paulo? Paulo merecia a salvação, inimigo do povo de Deus, perseguidor da igreja, ele mesmo diz isso. Um homem terrível, um homem que caçava os cristãos para arrastá-los, para colocar esses cristãos em cárceres, maltratava esses cristãos, pediu autorização ao Sinédrio para ele e outros irem atrás desses que faziam parte da seita que ele chamava de O Caminho, os discípulos de Jesus, lá na cidade de Damasco, porque provavelmente Paulo ouviu que esses cristãos estavam se espalhando e se espalharam. Se vocês forem, abram aí por favor em Atos novamente, vocês vão ver por que Paulo foi a Damasco. Por que Paulo foi a Damasco atrás dos cristãos? Há um motivo. Paulo era um cara estrategista, inteligente, determinado. Observe o capítulo 7 de Atos. Vocês vão ver que aqui há uma pregação de um mártir, né, de um diácono chamado Estevão. Ele era diácono da igreja e ele se tornou um dos maiores pregadores, tanto ele quanto Filipe, né? Tem alguns irmãos que Deus separa para o diaconato, mas que se tornam grandes pregadores do evangelho, grandes missionários, pastores honrados, homens de Deus, propósito do Senhor. E aqui nós temos dois deles.
Nós temos agora Estevão, que vai morrer, e no capítulo 8 vocês vão ver Filipe, que vai ser um grande evangelista. Mas no caso de Estevão, ele vai ser o primeiro mártir. Eu não vou ler, é claro, o capítulo 7 todo, porque ele vai tentar demonstrar, usando textos do Antigo Testamento, que Jesus Cristo é verdadeiramente o ungido de Deus, o Messias, o Salvador prometido. Agora comece a ler comigo a partir do verso 54, já no finalzinho do capítulo 7. Ele prega, né? Ele faz o seu sermão. Já pensou se fosse assim hoje, hein? A gente prega e às vezes um irmão vem para a gente e diz: pastor, obrigado pela palavra, né? Aqui ele pregou, foi apedrejado até a morte. Já pensou? E pregou a verdade. Eu não sei se será assim no futuro. Quer dizer, a gente já se queima muito hoje pregando a verdade, né? Porque quem faz sucesso hoje são aqueles pregadores que tem aquelas pregação de autoajuda, que já começa dizendo: olha, você que chegou aqui desse jeito e daquele jeito, eu quero dizer a você que você é mais do que... Claro que nós somos mais do que vencedores, mas não é por causa de nós, é por causa de Cristo. É por causa da obra dele. Se você não entende isso, aí você não entende o sentido de ser mais do que vencedor. E ser mais do que vencedor não impede a gente de sofrer humilhações, sofrimentos, lutas, dificuldades por causa de Cristo. Mas mesmo passando por isso, se você for ver o texto, nós gememos esperando aquele grande dia glorioso por causa dele. E é nele que nós somos mais do que vencedores. Eu estava ouvindo um colega... Desculpa, irmãos. Estava ouvindo um colega pastor ontem, e ele disse: rapaz, o negócio está tão sério, que chegou um falso pastor aí para mim, e ele chegou para mim e disse: você faz parte daquelas igrejinhas que ficam pregando o evangelho, mas que não fala de riqueza, de prosperidade para o povo, que o povo de Deus tem que ser rico. Por isso que a sua igreja não vai crescer nunca, né? Esse pastor respondeu: bem, eu prego a verdade, eu prego as escrituras, né? Porque eu creio que o que transforma a vida das pessoas é o Espírito Santo através da pregação da palavra. Não estou interessado que meus irmãos e irmãs fiquem ricos financeiramente. Se o Senhor quiser enriquecê-los, aí é a soberania de Deus. Se não, que permaneçam ricos espiritualmente. Pode não ter nada, mas tendo Cristo, o que é que adianta você ter toda a riqueza do mundo, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que é que adianta você ter uma igreja inchada? O que é que adianta a gente ter aqui 300, 500, 1.000, 2.000 pessoas, eu pregando para elas e elas vindo à igreja porque o interesse delas são bens materiais? Isso não interessa, irmãos. O que interessa é o interesse de vocês, é o desejo de vocês por Cristo. A isso sim, porque naquele grande dia, quando eu estiver lá, eu quero ser aprovado naquilo que Ele colocou como responsabilidade minha, de poder chegar lá e dizer: Senhor, eu ensinei a Tua palavra. Eu ensinei o que a palavra realmente diz. E aí, ver que os irmãos estarão lá também na glória. Do que muitos que estão buscando bens materiais, quando chegar naquele grande dia, estarão perdidos. E aí? E aqueles que pregaram isso também? Porque são falsos mestres e são falsos pastores que têm o interesse de pastorear a si mesmos. Mas versículo 54, vocês vão entender porque Paulo ele ficou tão indignado e foi para Damasco. Temos Estevão prega Cristo, e aí no verso 54 diz: ouvindo eles isto. Eles quem? Os judeus, os líderes que estavam ali ao redor de Estevão. E quem era que estava ouvindo a pregação de Estevão, irmãos, também? Paulo. Vocês vão ver isso aqui mais na frente. Paulo estava lá, olha, atento, conhecedor do Antigo Testamento, fariseu, e Estevão usando o Antigo Testamento para provar que Jesus era Cristo, e o Espírito Santo com certeza já estava o quê? Moendo o coração de Paulo. Veja só, verso 54: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele, contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram, as testemunhas de acusação, que disseram: é verdade, ele merece ser apedrejado, deixaram as suas vestes aos pés de um jovem, chamado quem? Saulo.
e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, que é um eufemismo para a palavra morreu. E Saulo consentia, ou seja, Saulo estava também querendo isso. Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos, olha aí, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Estão entendendo agora porque ele pediu para ir para Damasco? Geraldo, pedi para você baixar só um pouquinho, que esse som ele aumentou sozinho agora, não foi? É ótimo, ele é automático. Mas veja bem, então vocês vão perceber que a indignação de Saulo ela só se torna cada vez maior, e é justamente quando ele começa a colocar em prática o seu plano maligno de destruir a igreja, porque ele queria destruir a igreja. É por isso que ele vai dizer mais na frente: olha, eu sou o pior dos pecadores, porque ele não se sentia de forma alguma digno de Cristo, da salvação em Cristo, assim como cada um de nós não nos sentimos dignos. Mas ele, pior ainda, porque ele tentou destruir a igreja, ele tentou acabar com o povo de Deus, ele assolava, ele procurava, ele era um homem que estava completamente determinado a acabar com esse tipo de ensino que dizia que Jesus Cristo era o Messias. Ele dizia, olha, na sua mente havia um desejo de destruir, de matar, de prender, de humilhar, de perseguir e de realmente fazer com que esse movimento parasse. E é justamente nessa perseguição, no capítulo 9, que Jesus vai bater de frente com ele. E aí sim, e aí a história muda, né? É sobre isso que eu quero dizer a vocês. O chamado eficaz, na nossa linguagem, é aquele momento quando o Espírito Santo, ele nos confronta de tal maneira que suas palavras, ou que a palavra do Evangelho, não chega somente nos nossos ouvidos, mas desce ao nosso coração, e o Espírito Santo nos faz uma nova criatura. É isso que nós precisamos entender. Me respondam, irmãos, como é que um homem como Paulo, me respondam, como é que um homem como Paulo, perseguidor da igreja, ele se tornou o maior missionário de todos os tempos? Foi Paulo que escolheu isso? Foi Paulo que escolheu Jesus? Alguém chegou para Paulo e disse: Paulo, aceite Jesus. Paulo, aceite Jesus. Não, ele estava ouvindo a pregação do Evangelho. Veja, Estevão pregou para Paulo. Paulo estava ali, olha. A pregação já é um apelo, eu tenho dito isso aqui constantemente. Eu sei que não há nenhum problema, a gente já conversou sobre isso. Em algumas igrejas se faz o apelo, né? Quem quer receber Jesus como seu Salvador, vem aqui à frente. Mas isso não é uma necessidade, porque a pregação do Evangelho, irmãos, olha, quando o Evangelho ele chega no nosso coração, quando você prega o Evangelho, isso já é um apelo. O Espírito Santo já está trabalhando quando há a pregação da palavra. E aquela pessoa, se ela está dentre aquelas por quem Jesus Cristo derramou o seu sangue, pode ter certeza que no momento certo o Espírito Santo invadirá a sua alma pela pregação do Evangelho. Abra em Efésios capítulo 1, por favor, antes da gente voltar a ler o nosso texto. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Alguém leia, por favor. Vamos ler. Eu vou ler então e você acompanha. Efésios capítulo 1, verso 3, porque o texto é longo. Não tão longo, mas só para você entender. Eu vou parar em alguns pontos. Efésios capítulo 1, marque esse texto na sua Bíblia. Marque esse texto, creia nessa palavra. Não adianta a gente crer só em algumas partes da Bíblia, né? A gente tem que crer nela toda. A Bíblia é a palavra de Deus. E olha o que Paulo diz aqui no verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu. Está aqui a escolha, a eleição incondicional,
Nos escolheu nele, antes do quê? Da fundação do mundo. Ele já me escolheu para sermos o quê? Há um propósito. Essa escolha, escolheu para quê? Qual é o objeto, né? Direto da frase. Então, ele escolheu para quê? Ele escolheu para sermos santos, para sermos separados, para sermos um povo específico, um povo dele, para sermos irrepreensíveis perante ele. Quando é que isso vai acontecer, irmãos? Na glória. Porque enquanto estivermos aqui, nós não seremos totalmente irrepreensíveis. Nós vamos estar buscando o Senhor, servindo o Senhor, tentando buscar uma vida de santidade através da ação do seu Espírito em nós, da graça dele e da nossa busca através da oração da palavra, mas plenamente esse termo, ou essa irrepreensibilidade, não sei se existe essa palavra, talvez existe, só acontecerá na glória, só seremos plenamente santos e irrepreensíveis na glória. Veja só, finalzinho do verso 4. Olha o que fez ele nos escolher. Foi alguma coisa em você? Foi porque você seria bonzinho? Ou você um dia iria abrir o seu coração para Jesus? Não. Você estava morto nos seus delitos e pecados? Ele vai dizer, não, foi o amor dele. Em amor, final do verso 4, e em amor nos predestinou para quem? Para ele mesmo. Ele nos escolheu para ele mesmo, para sermos o quê? Seus filhos por adoção. Sabe o que é adotar um filho? Nós temos irmãos na igreja aqui que já adotaram crianças. É quando você quer simplesmente amar ou dedicar o seu amor a uma criança. É quando você vai e escolhe uma criança para você amar. Não é como aqueles pais que querem adotar porque querem satisfazer uma necessidade deles. Porque às vezes não podem ter filhos e há uma necessidade deles, e aí eles acham que para preencher a vida deles, adotam uma criança. Essa é uma maneira errada de adoção. Por isso que entra a psicologia aí, né? Daniela, se eu estiver errado, é isso mesmo, né? Entra a psicologia aí, pergunta a ela, porque ela é quem pratica a psicologia, né? Eu estudei, olha, mas já me formei e parei faz tempo. Então, é por isso que entra os psicólogos para perceberem qual é a razão que está levando esse pai e essa mãe a querer adotar uma criança. A adoção é quando você escolhe uma criança para amá-la. Você quer derramar o seu amor, e a Bíblia aponta isso em Deus. Deus, nós não merecemos. É mais sério ainda, porque uma criança que está lá largada sozinha, você pode até imaginar, ela não tem culpa. Essa criança precisa ser amada, mas no nosso caso é diferente, porque nós não merecemos ser amados. Então a adoção, a partir do ponto de vista bíblico, divino, ainda é muito mais profundo, porque nós somos aqueles filhos, nós somos aquelas pessoas, não filhos, que precisamos ser esmagados pela ira. Aí ele vai e em amor nos toma para ele, como filhos. Ele quer derramar esse amor em nós, e para ele fazer isso, é necessário que ele nos puna nele mesmo, no seu próprio filho. É isso que vai dizer o texto. Veja, verso 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Como é que isso acontece? Só existe um meio, por meio de Jesus Cristo. Só é por meio de Jesus que acontece, ou pode acontecer esse processo, segundo o beneplácito de sua vontade. Veja, a sua soberania, foi a sua escolha. Ah não, é porque fulano de tal seria bonzinho. Não, veja Paulo, veja muitos outros. É isso que as pessoas não entendem. Como é que aquele indivíduo, um camarada tão ruim, que não vale nada, hoje diz que é crente e é uma pessoa transformada? Por causa da obra de Cristo. Tem uns que continuam ruim mesmo, viu? Só entram na igreja para perturbar. São plantados pelo diabo, é o joio. Isso aí tem na igreja também. Não fique pensando que todo mundo que está na igreja visível é crente e é transformado, não. Que tem uns cavalinhos do cão que entram também e só para perturbar e esquentar o juízo da gente. E como a gente não pode arrancar, tem que esperar o último dia, né? Então no último dia é Deus quem arranca. Porque se a gente pudesse arrancar, a gente saía arrancando tudinho. Mas não pode, né? Não pode fazer isso, pode? Porque quem conhece o coração é Deus. Porque pecado todos nós temos, né?
Mas existem também aquele joio que é plantado por Satanás, segundo Jesus, e só no dia da colheita é que realmente, porque são parecidos. Mas vejam, o verdadeiro crente, ele é poderosamente transformado pelo Senhor. Ele nos predestinou, versículo 5, para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu de graça, no amado. O amado aqui é Cristo, no qual temos o resgate, a redenção, pelo seu sangue, olha aqui, o perdão de pecados, segundo a riqueza da sua graça. Não é porque você merece, mas é por causa do sangue dele, é por causa da graça dele, da riqueza da graça dele, que Deus derramou, olha, abundantemente. E sobre quem? Sobre todos? Não, Paulo diz sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Engraçado, né? Tem algumas igrejas que tudo é mistério, né? É mistério. Vamos revelar o mistério. Está aqui o mistério revelado. Qual é o mistério que precisa ser revelado? Que Deus, na sua soberania, Ele desenvolveu o plano da salvação, para que no tempo certo, esse mistério que estava escondido, ou que não estava ainda plenamente revelado, fosse revelado claramente em Jesus Cristo. Ou seja, essa salvação que ainda não estava tão clara para o pecador, em Cristo se tornou clara. Esse é o mistério revelado. Aí tem gente que não pode ler na palavra de Deus mistério e a palavra revelação, e aí já fica, né? Cheio de igreja. No culto tem que ter mistério e tem que ter revelação. Tem que ter mistério, tem que ter revelação. Está aqui o mistério já foi revelado. Jesus Cristo, a obra da salvação está clara para nós. Qual é o mistério que você quer que seja revelado mais? Aí o povo pensa que crente é como aqueles, ou pai de santo, ou aqueles que tem bola de cristal, né? Fica querendo ver o que vai ser, revelando a vida do irmão. Diga, minha irmã. Beneplácito tem a ver com o decreto eterno dele. O beneplácito tem a ver com a sua vontade. Como ele diz aqui, olha, veja, boa pergunta a sua. Segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo a sua vontade perfeita, soberana, gloriosa, bondosa. Nesse sentido. Se alguém tem outra versão aqui, diga, irmão Roberto. É como se Deus, pela sua própria vontade, Ele quer fazer isso. Pronto. Por isso que a gente chama da sua soberana vontade. Ele quer fazer isso. O beneplácito da sua vontade. Ele quer isso. É a vontade dele. Ele quis fazer. Então, não há nada em nós que levasse ele a fazer isso. Ele mesmo, soberanamente, gloriosamente, pela sua bondade, pelo seu amor que ele vem relatando, ele vai e juridicamente tem esse efeito. Alguém tem uma Bíblia aí na nova versão, nova tradução da linguagem de hoje? É a sua? Não? Alguém tem? Tu tens? Leia aí, por favor, esse texto. Propósito da sua vontade, também está correto, isso mesmo. Então, vamos só terminar aqui, que a gente, onde eu quero chegar. Então, vejam bem, vá para o versículo 9, nós paramos, desvendando-nos. Veja, o mistério já foi desvendado, não tem mais mistério não. Irmão, é mistério para lá, é mistério para cá, tem revelação aqui, tem revelação ali. Pare com isso, pelo amor de Deus. O mistério já foi revelado, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Qual é o mistério? O mistério é Cristo, que já foi revelado, a salvação nele, somente nele. Verso 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como da terra. Nele, ou seja, em Jesus Cristo, digo, no qual também fomos feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, que é Deus, né? Todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Agora veja bem, em quem também vós, depois que ouvistes o quê? A palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido,
fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, como é que Deus me salva na minha história? Como é que eu sou, que essa realidade de escolha, de predestinação, de salvação, de eleição, de amor, do beneplácito da sua vontade, como é que isso me alcança? Me alcança quando eu escuto a pregação do Evangelho da salvação e nele creio. Vocês estão entendendo? O chamado. Aqueles que Deus escolheu, Ele vai chamá-los. E aqueles que Deus escolheu e vai chamá-los, eles vão responder com fé, com verdadeira fé, o chamado de Deus. Eles podem até resistir durante um tempo. Respondendo à segunda pergunta de Rodrigo, ele perguntou o seguinte: será que é aquele texto onde diz lá que Jesus diz a Paulo, duro é recalcitrar contra os aguilhões? Não quer dizer que Paulo estava resistindo ao chamado? Bem, não necessariamente. Naquele contexto, o que Jesus está querendo dizer é que Paulo não iria conseguir vencer quem? A igreja, porque a igreja é o próprio Cristo. Então, quanto mais Paulo lutava contra essa igreja, mais quem sofria era quem? Era ele mesmo. É como se um animal debaixo de um jugo, quanto mais ele tenta se livrar, é como se ele ficasse cada vez mais emaranhado e preso naquele jugo, né? Bem, pode ser que tenha um significado ainda mais além desse, mas eu não sei, eu não tenho certeza. A outra pergunta que Rodrigo fez foi o seguinte: quando você está lendo o capítulo 9, vamos lá para o capítulo 9 agora. Então entendam, como é que eu sou chamado? Como é que eu sou chamado por Deus? Pela pregação da palavra, do Evangelho de Atos, capítulo 9 de Atos. É a idade, viu, irmãos? Eu vou dizendo os capítulos, esqueço de dizer os livros, e assim vai, viu? Eu não tinha isso não. Agora, se fosse na minha época, eu ia dizer, tem que tomar anemocol. Vocês são do tempo de anemocol? São não, né? São? Você é do tempo de anemocol, né? Tinha que tomar anemocol, que é bom para lembrança. Os meninos novos não sabem o que é isso não, né? O irmão sabe, né? Então, hoje como é? Ginobiloba, é? Como é que é? É esse mesmo. Que nome difícil. Na minha época, não. Anemocol. Todo mundo decora. Eu não sei nem o que é, irmãos. Anemocol. Mas o povo dizia, é? Oi? Memorial, pronto. Estou precisando disso. Pronto. Aí já é da sua época. Fosfosol não é da minha não. Já está falando. É negócio de fósseis antigo. Mas é isso mesmo. Vamos lá, gente. Muito bom isso. Capítulo 9. Observem aí, por favor. Vejam que quando o Senhor Jesus aparece para Paulo, eu expliquei isso, mas algumas pessoas não estavam, e é boa a pergunta do irmão Rodrigo. Observe que eu vou ler o versículo 4 e o versículo 5. Se alguma Bíblia aqui tiver diferente, por favor me diga. Diz assim: e caindo por terra, capítulo 9 de Atos, verso 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Até aqui. Alguma Bíblia tem mais alguma coisa nesses versículos, como por exemplo, dura é recalcitrar contra os aguilhões? Não tem não, nenhuma? A tua tem? Como é que diz a sua? Em que verso? No verso 5, né? Pronto. O complemento da Bíblia dele, a sua versão deve ser a corrigida, né? Pronto, ele está usando a versão, a revista corrigida, de João Ferreira de Almeida. Diz, no versículo 5 tem assim, olhe na Bíblia de vocês. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Aí Jesus respondeu, e a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é recalcitrar contra os aguilhões. Na Bíblia revista e corrigida tem esse complemento, mas na nossa atualizada não tem. E agora? Vamos adiante, vamos para o capítulo 22 de Atos. Eu vou responder a vocês. Capítulo 22 de Atos. Capítulo 22, deixa eu ver se é esse aqui. Começa a partir do verso 6, onde ele vai dar o testemunho ao rei Agripa. Isso. Versículo 26, dê um pulinho no verso 26, por favor. No verso 26, ele vai dar esse testemunho. Aqui no versículo 22,
E também vai dar o mesmo testemunho no versículo 26. Quando, por exemplo, ele diz, versículo 14 do capítulo 26 de Atos: e caindo todos nós por terra, ele está dando o testemunho dele ao rei Agripa. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Aqui todas as Bíblias têm, não tem na de vocês? Na do irmão Roberto tem também, né? Capítulo 26, versículo 14. Aí ele vai dizer: então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Veja, no capítulo 9, esse dura recalcitrar contra os aguilhões, quando ele pergunta quem é, e Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegue, dura recalcitrar contra os aguilhões. Aqui no capítulo 26, Paulo diz que essa palavra de Jesus aconteceu antes. Logo quando apareceu, eu sou Jesus e dura recalcitrar contra os aguilhões. Quando aparece, já fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura recalcitrar contra os aguilhões. Então alguns acham que esse termo, dura recalcitrar contra os aguilhões, foi acrescentado lá no capítulo 9, na conversão de Paulo. Veja, não há nenhum problema. Há algum problema? É uma mentira? Não, não é. Porque Paulo deu esse detalhe posteriormente. Ele não deu esse detalhe lá no capítulo 9. Mas os tradutores, para deixar isso mais completa, como Paulo dá esse testemunho e conta que Jesus falou isso para ele, e como isso não tem no capítulo 9, aí alguns copistas que copiaram o livro de Atos, os escribas, eles resolveram, os estudiosos, quando estavam copiando, provavelmente acrescentar. E aí eu não sei se na Bíblia corrigida vem entre colchetes. Vem não, né? Pronto. Em algumas Bíblias pode vir entre colchetes, para dizer que no original, ou naqueles textos mais antigos, não traz essa palavra dura recalcitrar contra os aguilhões, lá no capítulo 9 apenas. Não há nenhum erro. Há algum erro? Não. Então as Bíblias modernas, as nossas traduções, na versão atualizada, ela não tem essa frase, tá? A pergunta é: será que isso realmente foi acrescentado ou foi retirado? Então, a pergunta é: nos originais mesmo, o dura recalcitrar contra os aguilhões estava lá também no capítulo 9 ou não? Depende do manuscrito. Tem manuscrito que tem manuscrito que não tem. Aí eu disse a vocês, algumas traduções vão seguir aqueles que não têm o dura recalcitrar contra os aguilhões no capítulo 9 de Atos. Aí é um desmantelo total. Mas porque aí já é uma paráfrase. A Bíblia Viva, ela não é uma tradução, ela é uma paráfrase de uma tradução. Ou seja, é uma linguagem interpretativa de uma tradução. É uma maneira dele interpretar de modo mais fácil para você entender. Aí já não é paráfrase, mas serve também para lhe ajudar em algumas coisas. Noutras pode fugir do texto, tá? Mas ficou claro isso para vocês, ou eu confundi ainda mais a cabeça de vocês? Não, né? Tá tranquilo, né? Então, se você pegar a Bíblia corrigida, tem. Pegou a Bíblia atualizada, não tem. Tem algum erro disso? Não, não tem erro nenhum. Porque alguns manuscritos trazem, outros não. Vai mudar alguma coisa a verdade? Não, porque Paulo lá na frente não vai dizer, dura recalcitrar contra os aguilhões, que isso realmente aconteceu? Então, pronto. O problema era que se não tivesse em outro canto. Diga, minha querida. Que palavra, querida? Lutar. Dura é lutar. Dura é você combater continuamente. É aquele ato contínuo que Paulo vinha fazendo. Ele não estava perseguindo a igreja. Então, quanto mais você persegue, mais você vai ficar o quê? Preso, mais você vai sofrer com isso. Deixa eu dar um exemplo bem simples. Um jumento numa carroça de burro. Você já viu um jumento tentando, ou quando ele se machuca, ou quando ele cai e ele tenta se levantar, e ele tenta sair, ele tenta lutar para sair daquele jugo que está sobre ele, daqueles paus que ficam ao redor dele. Já viram um jumento lutando? Para a gente que é nordestino, então vamos usar um exemplo bem nordestino. Ele se quebra todinho, ele sofre demais.
né? Alguém tem que segurar ele ali para começar a soltar ou cortar tudo, porque senão ele vai se machucar todo, quebrar a costela, tudo. Ele não consegue. Vocês nunca viram isso, não? Ah, vocês não são matutos, não. Vocês têm que ir no interior. Mas tá bom. Mas a ideia é essa, é de que Paulo não iria. E ele foi vencido. Vencido por quem? Por Cristo. E Cristo alcançou ou não alcançou o coração de Paulo? Acabou-se. A partir de hoje você será o quê? Meu servo. Ananias, quando ora por ele, já chama ele de irmão, ó. Irmão Saulo, estava se tremendo de medo. Eu não queria nem ir. Vou orar por ele, já estava se tremendo de medo. O camarada perseguia a igreja, eu vou orar por ele. Você vai. Ele está lá na rua direita, na casa de um camarada lá, e olha, ele está orando. E na oração eu já mostrei a ele que você vai lá. Então não tenha medo não, Ananias, mas esse homem terrível, eu vou orar por ele. Vai orar, ele está cego, mas ele vai ver, e eu vou mostrar para ele o que significa sofrer pelo meu nome. Irmãos, isso é um dos maiores exemplos do que o Espírito Santo pode fazer no coração de um homem. Porque por Paulo ele estava pegando os cristãos e acabando com o evangelho, acabando com a igreja. Por ele, quem disse que um de nós não poderia ter sido como um Paulo na vida, contra o evangelho? Quantos são contra o evangelho? Quantos já lutaram contra o evangelho? Quantos já quiseram acabar com a igreja? Quantos já disseram, rapaz, eu queria era explodir aquela igreja, que eu não aguento mais aquele barulho ou tudo, e de repente essas pessoas são transformadas pelo poder de Deus. Quem pode fazer isso? Jesus Cristo. Só Jesus Cristo quem pode fazer isso na minha vida. Não importa quão bravo, quão ignorante, né, quão terrível seja o homem. Não importa, quando o Espírito Santo quer fazer, ele faz a obra. E pronto. E ele transforma. Então vamos lá, vamos para o nosso texto. É sobre isso, eu quero entrar aqui nos dois tipos de chamados. Para a gente ler, é bem simples. Há dois tipos de chamados, né? Está aí na primeira página, porque a primeira parte a gente já falou a semana passada. Conforme Romanos 8,30, que diz, aqueles que o Senhor escolheu, Ele também os chamou para serem conforme, aqueles que o Senhor predestinou, Ele também os chamou para serem conforme a imagem de seu Filho. Então, aqui ele diz, conforme Romanos 8,30, aqueles que Deus chama eficazmente, não só ouvem o seu chamado, mas de fato respondem a Ele, voltando-se e crendo em Cristo e entregando suas vidas a Ele. Porém, existe o chamado mais geral do Evangelho, o qual muitos rejeitarão e jamais se voltarão com arrependimento de pecados e fé em Jesus Cristo. Então, primeiro, vamos entender o que é o chamado geral. O que é o chamado geral? Ele vai dizer, existem dois tipos de chamado na Bíblia. O primeiro é externo, é geral, é universal. Ele é um convite a todas as pessoas a se arrependerem dos pecados e a se voltarem para o Senhor Jesus Cristo e serem salvas. É como Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, para quem você pregar o Evangelho, você está levando esse chamado. Para quem você pregar, campanhas missionárias, missionários que são enviados, você sai pelo sertão nordestino, pelas tribos indígenas, pregando Jesus Cristo. Se você prega Jesus, isso nós chamamos de quê? Você está cumprindo e anunciando o chamado. O Evangelho é um chamado, mas é um chamado geral. Por que é um chamado geral? Porque nem todas as pessoas que vão ouvir a sua pregação vão o quê? Vão aceitar essa pregação. Então esse chamado é geral. Vem todo mundo, mas todo mundo vem? Não, não vem. Pelo contrário, é a minoria que vem. O caminho é muito largo, e são muitos os que andam por esse caminho. A porta é larga, o caminho é espaçoso, que conduz à perdição. Mas o Evangelho, irmãos, ou para aqueles que serão salvos, a porta é muito estreita, o caminho é muito apertado, e que conduz à salvação. Então, veja aqui, ele diz o seguinte, o problema com esse chamado externo, que é a pregação do Evangelho, para todos, universal, não tem nada a ver com a igreja universal, mas é o Evangelho pregado a todos, ele é ineficaz em si mesmo, porque se é deixado por conta própria, nenhuma pessoa responderá a ele de fato. As pessoas ouvem o Evangelho,
e podem até mesmo entendê-lo, até certo ponto, mas elas não desejam o Deus que as está chamando e por isso se afastam deles. Ele cita aqui João 3,19, e eu já falei sobre isso com vocês, nós estamos estudando o Evangelho de João, e João 3,19 diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, se eu perguntar a vocês, o que é o chamado geral? É a pregação do Evangelho a todas as pessoas possíveis. Esse é o chamado geral, porque nem todas ouvirão. Ouvirão? Não, nem todas as pessoas vão ouvir o Evangelho, vão morrer sem ouvir o Evangelho. Mas a quem... Pois não, meu irmão? Fique à vontade. Correto. Correto, é isso mesmo. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer, que me enviou não o trouxer. É a mesma coisa que ele diz lá na frente, né? As minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Só as ovelhas dele. As outras não ouvirão, não. Porque isso é uma metáfora baseada na prática agrícola, né, e pecuária, né, lá da Palestina. Os pastores na Palestina, eles são conhecidos pelas suas ovelhas pela voz. Pela voz. E eles andam na frente das ovelhas. Aqui na nossa região, né, quem cuida de ovelha, cuida enxotando. Meu sogro foi criador de bode, de ovelha. Então eu já vi a realidade. Você abre lá a porteira e você sai, né, como se fosse empurrando elas para elas irem para o local onde você quer levá-las. Lá na Palestina não. Os pastores dão até nome às ovelhas. Há uma relação muito próxima do pastor com a ovelha. Então eles andam na frente e as ovelhas seguem. Seguem por quê? Porque ele chama. Inclusive, eu estava lendo um livro de um autor muito... Ele é um dos maiores conhecedores nessa área, porque ele passou muitos anos na Palestina, e ele disse que fizeram um teste. Pegaram a roupa de um pastor, colocaram no indivíduo, e levaram esse indivíduo lá para perto do rebanho de ovelha, e pediram para ele abrir a porteira e ir na frente chamando as ovelhas. Nenhuma foi. Por quê? Ele estava com a roupa do pastor, mas a sua voz era diferente. Então elas conhecem, porque não sei se vocês sabem, as ovelhas são míopes, né? Vocês sabiam disso? Elas não enxergam bem. Mas elas, olha, quem não enxerga bem é muito bom de... As ovelhas não enxergam bem. Agora, virado no cão é o bode. Bode só presta para o camarada comer, né? A buchada. Mas o bicho é triste. Crie bode para você ver. Quem é criador aqui, ou já foi criador, sabe o que eu estou falando. Bode, ele pula a cerca, ele vai comer lá na plantação do vizinho. Olha, bode sobe até em árvore. Como é que pode um bode subir em árvore? Bode sobe em árvore, eu não estou inventando não. Como é que um bode sobe em árvore? Se até a gente tem dificuldade e o bode sobe. Não é à toa que os ímpios... É um Zaqueu da vida, né? Não é à toa que os ímpios são chamados de bodes. Já a ovelha não. A personalidade da ovelha é totalmente diferente. Ela é mansa, ela é medrosa, ela é assustada. Por isso que nós somos comparados. As ovelhas, porque elas se sentem mais seguras. E a ovelha, quando ela se sente indefesa, ela deita, ela se aquieta. Por isso que ela é uma presa fácil. Quando ela se sente indefesa, ela fica ali, parada. A ovelha, para você ver, por que aquele texto lá dos Salmos diz que o bom pastor, o Senhor, o meu Deus, é o meu pastor e nada me faltará, me leva a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Porque a ovelha não bebe água em correnteza, em água corrente. Ela tem medo. Ela precisa que a água seja o quê? Eu não sei se o bode bebe, mas o bode é triste, viu? O bode, se lhe pegar, minha filha, virar as costas para ele pega, ele rebenta um. Ele dá até coice, viu? Ele dá até coice. Mas olha, é claro, isso é da natureza do bode. Isso não quer dizer que o bode em si, um animal, não preste. Por favor, porque tudo que Deus fez é bom. Mas é porque eu estou tentando só mostrar a diferença da natureza do bode para a ovelha. São totalmente diferentes.
Tem gente que não sabe diferenciar isso, pensa que é tudo igual, né? Bode, ovelha, mas não é. O gosto é parecido, mas não é igual, tá? Ou não são iguais. Mas o irmão Roberto ia falar e eu esqueci, eu interrompi o senhor. Certo. Chamado geral, que é a pregação do evangelho a todos. Isso, a parábola do semeador. Não quer dizer que a pessoa verdadeiramente está incluída nos que vão receber o chamado específico. Isso, o que vai acontecer é que no chamado geral, muitos vão rejeitar, outros vão até aceitar externamente esse chamado, mas verdadeiramente essas palavras que chegam nos ouvidos nunca vão descer aonde? No coração. Isso, não vão ter uma natureza nova. Podem até vir para a igreja, podem ser membros da igreja, pode até ser pastor, né? Pode até ser pastor. Isso. Justamente, é como o texto que ele citou, a parábola da semeadura. A semente vai cair, olha, no meio do caminho, vai cair entre as pedras, vai cair entre os espinhos, até cair em terra boa. Cair na terra boa são aqueles que estão ligados ao chamado eficaz. O chamado é feito para todos, mas a terra boa são os que recebem esse chamado verdadeiramente e que serão transformados pelo Espírito Santo. A gente vai chegar lá, vamos lá. Hoje eu termino. Um chamado específico. O segundo tipo de chamado é interno. Veja, enquanto o outro só chega aos ouvidos, esse é interno, é específico, é eficaz. Ele não apenas faz o convite, mas também proporciona a vontade ou a capacidade para respondê-lo. É aquilo que Paulo diz, que ele opera em vós tanto o querer quanto o efetuar, em Filipenses capítulo 1. Nesse caso, Deus traz a vida espiritual. Nós não estávamos mortos? Ele vos deu vida, não é isso que Paulo diz em Efésios capítulo 2? Então, nesse caso, Deus traz a vida espiritual àqueles que permaneceriam mortos espiritualmente. Para sempre sem esse chamado. Nesse chamado, o Espírito Santo opera por intermédio da pregação e do ensino da palavra para chamar à fé aqueles que Deus elegeu previamente para a salvação, e por quem Jesus morreu especificamente. Sem essas três ações, ou seja, o ato de Deus na eleição, a obra de Cristo na expiação e o poder do Espírito Santo no chamado, não haveria esperança para uma pessoa qualquer. Nós não estaríamos aqui, nós não queríamos saber de Cristo. Próximo parágrafo diz: os termos para o chamado no Novo Testamento são aplicados quase uniformemente ao chamado para a salvação e não ao chamado geral, como diz, por exemplo, Romanos, vou ler só o primeiro, Romanos 1, verso 6 e verso 7, que diz: de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados, de novo, olha, para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor, ou do Senhor Jesus Cristo. Então, esses chamados aqui são os eleitos, são os salvos. Aqui ele diz, nestes textos, vemos que Deus nos chama e com o seu chamado nos une a Jesus Cristo, levando-nos à comunhão com Ele e estabelecendo diante de nós uma vida santa, na qual certamente caminharemos se realmente tivermos sido chamados. A graça é irresistível e o chamado é eficaz, porque é Deus quem chama. E aqui nós temos o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 10 e versículo 11, que diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, nem que primeiro reguem a terra, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Veja só, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Então, se esse chamado, se você está entre aqueles, olha, que Ele escolheu antes da fundação do mundo, num determinado ponto da tua história de vida, ao ouvir a pregação do Evangelho, várias vezes, mesmo que você resiste um tempo, mesmo que você resista, vai chegar um tempo que essa palavra, olha,
vai descer no teu coração. Esse coração de pedra será o quê? Esmiuçado, será quebrado. Não é verdade? Qualquer um de nós aqui, se verdadeiramente nascemos de novo, é porque esse chamado nos alcançou. O Espírito Santo gerou isso em nós. Isso é maravilhoso. Isso mostra que a salvação, ela é uma obra exclusiva de Deus em nossos corações. Agora tem umas questãozinhas aí que eu deixei para o final. 3 observações importantes. Inclusive um rapaz, filho de uma irmã da nossa igreja, ele gosta muito desses estudos. Ele me fez até esse terceiro ponto, que foi essa pergunta. Eu achei muito interessante, porque nós temos às vezes essa dúvida. Então veja, 3 observações importantes. Primeiro, 2 respostas. Alguns podem, aquilo que o irmão Roberto falou, alguns podem responder apenas externamente ao chamado do Evangelho. Esses podem até confessar Jesus com suas bocas e se tornarem membros de uma igreja cristã. Por isso Pedro traz uma grande exortação em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 10, ele diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar o quê? A vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Veja só, 2 de Pedro 1,10. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Então algumas pessoas podem responder externamente, podem até ser membros da igreja, mas só o tempo vai mostrar se elas verdadeiramente foram transformadas pelo Evangelho. Correto, vai ter um tempo que essa pessoa, alguns podem até permanecer, né? Mas outros vão sair. Olhe, o que pode acontecer é o seguinte: alguns que recebem esse chamado externamente e que chegam à igreja, com o tempo esse chamado pode se tornar eficaz, porque são eleitos. Pode ser que com alguns aconteçam isso, que venham primeiro externamente e depois o Espírito Santo opere no seu coração. Pode acontecer também que alguns venham, mas nunca verdadeiramente recebam esse chamado. Pode acontecer que outros não queiram nem saber, vão rejeitar logo de cara. Então, não existe assim uma regra só, né? Uma coisa é certa: os que são verdadeiramente do Senhor serão transformados e vão receber esse chamado, vão professar a fé em Jesus Cristo, porque como Paulo diz, ninguém diz Jesus é o Senhor sem ter o Espírito dele, assim também como não diz Jesus é anátema se tiver o Espírito dele, né? Diga, minha irmã Terezinha. Só o tempo vai dizer se ela é uma... Porque, vejam bem, o fato de você ser um nascido de novo não quer dizer que você possa, talvez, ter uma queda. Nós vemos o caso de Davi, né? Nós vemos outros casos na Bíblia. Não quer dizer... A questão é a permanência no pecado. A questão é, sabe... algumas pessoas verdadeiramente nunca nasceram de novo, apenas fizeram parte da igreja. Na igreja, né? Porque na igreja todos nós somos um exemplo, né? Pelo menos se espera, né? Pelo menos se espera, né? Mas, e fora, né? A gente não conhece a vida das pessoas, o coração. Por isso que a igreja verdadeira só Cristo vê, né? Isso não quer dizer que nós não possamos falhar. A questão é como essa vida vai permanecer. Porque um verdadeiro crente, nascido de novo, ele não vai querer permanecer no pecado. Não vai querer. Agora, esse de não querer, essa questão do tempo, eu não sei dizer. Eu não posso julgar assim, mas pelo que a senhora está falando, parece que essa pessoa não conheceu verdadeiramente a Cristo. Porque, olhe, se você tem Jesus no seu coração e tem crescido com Ele, rapaz, você não é mais do mundo, você não pertence mais ao mundo.
Você é tentado por algumas coisas, você pode até, sabe, cometer determinados pecados, mas seu desejo é querer agradar a Deus. Não tem como, né, você voltar a ser, né, o que era antes. É complicado. Tem uns que voltam a ser até pior do que era, né? Quem foi que é Rodrigo? Correto. Naquele dia muitos dirão: isso, é verdade. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Não importa, você... não, eu pregava no teu nome, eu fazia isso no teu nome. Sabe, algumas igrejas evangélicas são muito legalistas. Você já sabe do que eu estou falando, né? São muito legalistas. Aí o camarada chega hoje na igreja e faz: quem quer Jesus como seu Salvador? Aí faz aquela pregação, né? Levanta sua mão. Aí o camarada levanta, pronto, no outro dia ele está com um paletó, com a Bíblia deste tamanho debaixo do braço, né? Não houve transformação nenhuma, mas a igreja empurrou. Meu irmão, você é crente, olha, você vai ficar sentado ali, você aprende a dar logo um glória a Deus e um aleluia, e o camarada está lá pensando que é crente. E daí você é crente, você vai, pega logo aí, olha, o cantor cristão, eu não vou dizer o nome do inário, né? Vamos usar o nosso. O cantor cristão, pega o cantor cristão, aprende o hino, canta. Aí vem o irmão falando em línguas estranhas, ele já começa a falar em língua também. Aí já diz que ele é batizado com o Espírito. Olha o desmantelo. Aí pronto. Aí ele acha que é crente, acha que é convertido, acha que nasceu de novo, começa a pregar com autoridade. Aí acontece uma coisa, ele quer logo matar um. É a primeira coisa que acontece. Tem um probleminha na igreja, uma crítica, uma coisa, ele já sai e aí se esculhamba todo. Aí fica pior do que era. Nunca nasceu de novo. Aí vai, funda outro ministério, diz logo que é pastor, começa a ganhar dinheiro com isso, e aí que começa o serviço de Satanás, vai crescendo. Tem muito assim. Empregado do diabo. É porque muda simplesmente o exterior. Sabe, o pessoal pensa que ser crente é mudar o exterior. O cara diz logo: eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo. Enquanto que isso é uma obra do Espírito Santo no nosso coração. Não é você, não, é o Espírito Santo que trabalha em nosso coração. Se ele não fizer, você não sai, você não é liberto, você não vai ter força. Se o Filho não nos libertar, nós não temos como ser livres em hipótese alguma. Porque o pecado é o senhor mais cruel e mais terrível que o homem pode ter. Não tem como se libertar dele, a não ser que seja pelo poder daquele que tem poder para nos libertar. Somente ele. Vamos lá, segundo ponto, a importância do chamado geral. Aí você diz: não, pastor, se só vai ser salvo os eleitos, então por que eu vou pregar para todo mundo? Porque você não é Deus, você não sabe quem são os eleitos. Então você tem que pregar para todos que você puder, porque desses todos que você prega, Deus vai chamar os seus. A resposta é essa. E ele mandou, ele mandou justamente por isso. Ele estabeleceu assim: os deles serão chamados pela pregação do Evangelho. Como você não sabe, pregue a todos. É uma ordem de ir por todo mundo, pregar o Evangelho. Ok. Terceiro, foi a pergunta que o rapaz me fez: eu sou eleito? E agora, hein? Como é que eu sei que eu sou um eleito? Isso é uma perguntinha interessante, né? Como é que eu sei que eu sou um eleito, pastor? Bem, a única forma pela qual você poderá saber se está entre os eleitos é se você responder ao chamado do Evangelho, demonstrando com o passar do tempo, através de sua vida, que você verdadeiramente foi transformado pelo Espírito de Deus e continua nessa transformação. O seu coração terá que ter fé em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, uma fé que continua em toda a sua vida, assim como um arrependimento que se repete em vários arrependimentos por pecados que continuam sendo cometidos. Está claro isso aqui ou não? É claro que algumas pessoas terão mais convicção do que outras com o decorrer do tempo. Com o decorrer do tempo. Alguns podem até dizer: eu não tenho tanta certeza se eu sou eleito, e ser um salvo. Porque isso é com o tempo. Quanto mais maduro, quanto mais vida cristã você tiver, quanto mais intimidade com o Senhor, mais você terá segurança da sua salvação. Amém? Deus nos abençoe.